Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, Unakita. E a opção número 2, Kakoshinita. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir aí se, apesar de não demonstrar, existe sentimento dessa pessoa com relação a gente. Opção número 1, Unakita. Opção número 2, Kakoshinita. Parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a Unakita. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Unakita. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Unakita. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Unakita. Embaralhado, cortando em 3. Deck do meio, nós temos a carta da sacerdotisa. E olha que interessante. A sacerdotisa, gente, ela é uma carta que fala de sentimentos profundos, sentimentos reais, mas sentimentos não demonstrados. A sacerdotisa, ela sente profundamente, mas ela não demonstra. Ela sente profundamente, mas ela não fala. Ela sente profundamente, mas ela não coloca para fora. A sacerdotisa, ela é uma carta muito de passividade, né? O mundo pode estar caindo ali na cabeça dela e ela fica olhando para a situação como se ela fosse um abacaxi. A gente não sabe nem se está de frente ou está de costa, né? Então a gente percebe aqui que tem sentimento, porque a sacerdotisa sempre fala de sentimento, porém existe uma dificuldade extremamente grande de demonstrar esses sentimentos, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Unakita. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Unakita. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Unakita. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Unakita. Vamos lá, gente, eu acho que tem uma carta aqui. Tem, de virada. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Unakita. Embaralhado. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Unakita. Cortando em 3. Deck do meio. Nós temos 7 de espadas. Lua. 3 de copas. 3 de paus. 2 de paus, Rei de ouros e a carta do corte é um 6 de espadas. Gente, essa pessoa ela gosta de vocês sim. Ela até observa demais vocês sem vocês perceberem, tá? Vocês provavelmente são stalkeadas sim, porque a gente abre o jogo com um 7 de espadas, né? E o 7 de espadas ele fala muito da gente olhar, observar, sem ser notado, sem ser percebido. Mas o 7 de espadas também fala muito de coisa encoberta,
coisa escondida. Aqui muitos podem participar de um triângulo sem saber que estão num triângulo, tá? Porque a gente tem aqui um 3 de copas e um 3 de paus, junto com um 7 de espadas e a lua. Então deve ter coisas aí escondidas, coisas aí encobertas. Olha a sacerdotisa aqui. Muitas aqui podem viver um triângulo sem saber que vivem um triângulo, tá? Um triângulo necessariamente não precisa ser outra pessoa, tá, gente? Pode ser um trabalho, pode ser um estudo, pode ser um meio de vida, enfim, pode ser uma distância geográfica. Triângulo é tudo aquilo que a gente divide energia. Pode ser um filho ou uma filha, tá? Ou uma ex que não larga do pé, enfim. Tudo aquilo que divide energia pode ser considerado como triângulo. Mas aqui tem muito triângulo mesmo com outra pessoa e vocês não sabem que essa pessoa se envolve com outra pessoa, tá? Mas a gente pergunta, apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? A gente abre o jogo com um 7 de espadas. O 7 de espadas é o ladrão de espadas. Uma pessoa que entra num lugar, rouba 7 espadas e sai sem ser visto. Para você entrar num lugar, roubar 7 espadas e sair sem que te percebam, não é simplesmente você chegar lá, abrir a porta, entrar, pegar a espada, pôr embaixo do braço e sair andando, né? A gente não sabe se está fechado, se tem segurança, se tem alarme, se tem câmera. Então é uma carta que exige ali uma observação também da situação. Essa pessoa provavelmente observa vocês muito. Essa pessoa provavelmente stalkeia vocês muito, tá? Em seguida desses 7 de espadas eu tenho uma carta da Lua. A Lua, ela é uma carta de emoção e sentimento, mas a Lua é uma carta que fala muito de coisas escondidas, coisas encobertas, coisas não faladas, não mostradas, assim como a sacerdotisa. Então, o que acrescenta muito, leva muita gente a acreditar que muitos aqui são um triângulo, sem que vocês se deem conta disso, tá? Tanto que a carta seguinte é um 3 de copas. O 3 de copas, ele é uma carta que fala muito de emoção e sentimento. Tanto que o 3 de copas pede pra gente soltar, deixar fluir, deixar acontecer as coisas, né? Mas o 3 de copas, ele tem um lado de triângulo muito forte. Não é o único significado dessa carta, óbvio, mas ele tem um lado de triângulo muito forte, principalmente quando ele vem com um outro 3, que é um 3 de paus, né? Então aqui ele vem dando indícios grandes de que vocês possam estar participando de um triângulo. Muitas podem não saber desse triângulo, mas o triângulo aqui existe. Mas existe emoção, existe sentimento, existe desejo com relação a vocês. Só que existe também um planejamento, porque em seguida desse 3 de copas eu tenho um 3 de paus. E o 3 de paus é uma carta da gente olhando ali para uma situação e pensando, planejando, estudando o que a gente poderia fazer ou de que forma poderia fazer as coisas. O 3 de paus é muito um planejamento antes da ação, né? É uma pessoa que está olhando ali para o horizonte, pensando e planejando o que ela faria diante de algo. Então a gente percebe que tem paixão, que tem desejo, que tem vontade, porque o 3 de paus ele fala também desse elemento fogo, né, desse tesão, dessa vontade, porém o planejar o que fazer diante da situação. E em seguida eu tenho um 2 de paus. E o que é um 2 de paus? Um andarilho que está vindo por uma estrada, ele se depara com uma bifurcação e nessa bifurcação ele tem que escolher, ou vai pela direita ou vai pela esquerda. O que ele não pode fazer é ficar parado como um 2 de paus. A gente até usa esse termo, né? Então a gente percebe que a pessoa aqui, gente, ela não sabe muito bem o que fazer. Ela não sabe muito bem qual o rumo ou qual a direção que ela deve dar na vida dela. É uma pessoa que tem sentimento, sim, apesar de não demonstrar, apesar de esconder, tem emoção, e ela esconde muito também isso porque ela não sabe o que fazer. Porque se ela demonstra abertamente o sentimento, a gente pode chegar e falar assim, ô palhaço, já que você está tão apaixonado como você diz, então o que você está fazendo longe de mim? Vem cá, neném, né? A partir do momento que eu escondo os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não tenho também como ser cobrado por uma postura que nem eu sei o que fazer. Porque o 2 de paus, a pessoa não sabe se vai para lá ou vem para cá, se vai para a direita ou vai para a esquerda, se vai em frente ou dá meia volta. O 2 de paus é exatamente essa dúvida do que caminho seguir, de que direção tomar. Essa pessoa ela vem para o jogo como um rei de ouros. Ou seja, uma pessoa que no fundo, gente, busca uma estabilidade, uma solidez. Porque o rei de ouros é aquela pessoa que está buscando para a vida dele algo de concreto, algo de verdadeiro, algo de real. Ele pode não saber como,
porque o 2 de paus fala desse não saber como conduzir as coisas. Mas que a pessoa busca, que a pessoa deseja isso ela deseja, porque o rei de ouros, ele está buscando essa estabilidade para a vida dele, né? Carta do corte, 6 de espadas. O que é o 6 de espadas? O 6 de espadas é uma carta de afastamento. Muitas vezes essa pessoa dá uns perdidos aqui, dá umas afastadas de vocês. Muitas vezes não é nem um afastamento físico, muitas vezes pode ser um afastamento emocional. A gente sente a pessoa distante, a pessoa longe ali, né? Mas isso a pessoa faz como uma forma de tentar entender o que está acontecendo. Porque o 6 de espadas é quando uma pessoa entra num barco, rema esse barco no meio de um lago, procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas, para ela pensar a respeito da situação e decidir o que fazer desta situação. Então o 6 de espadas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento racional. É um afastamento com a intenção de dar uma apaziguada nas emoções e decidir ali, né, o que realmente fazer, qual o rumo dar à situação, ou qual o posicionamento que poderia ter diante das coisas. Então, quando essa pessoa se afasta, não é porque ela não gosta, é uma forma de tentar trazer ali uma certa racionalidade para as próprias emoções, para os próprios sentimentos, a tomar de novo ali um controle, um rumo da situação. Então, respondendo à pergunta, apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? A própria sacerdotisa já respondeu a pergunta, né? Existe sim sentimentos profundos, existe sim sentimentos verdadeiros, porém são guardados, são escondidos, não são mostrados, não são verbalizados, não são colocados para fora, justamente porque essa pessoa não tem claro o que fazer diante da situação, não tem muito definido o que fazer. E se ela demonstrar o que ela sente, ela pode ser encostada na parede. E a gente pode exigir ali um posicionamento, já que a pessoa fala que tem emoção, que tem sentimento e esse tipo de situação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a Cacochinita. Vamos lá? Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Cacochinita. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Cacochinita. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Cacochinita. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Cacochinita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da Lua. A Lua é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento, mas é uma carta que fala muito de confusão emocional. Eu acho que essa pessoa não tem nem totalmente definido dentro dela o que ela sente. Porque a Lua fala de sentimento, mas fala da gente perdido diante daquilo que a gente sente. A gente muitas vezes negando para nós mesmos os nossos sentimentos, né? A gente querendo lutar contra eles muitas vezes. Vamos ver o que mais o tarô nos fala. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Cacochinita. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Cacochinita. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Cacochinita. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Para quem se conectou com a Cacochinita. Mostra pra gente. Apesar de não demonstrar,
existem sentimentos por mim para quem se conectou com a cacochinita. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim para quem se conectou com a cacochinita. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim para quem se conectou com a cacochinita. Embaralhado. Apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim para quem se conectou com a cacochinita. Cortando em 3, deck do meio, 7 de ouros, mundo, 8 de copas, as de espadas, morte, 9 de ouros e a carta do corte, um as de ouros. Gente, aqui existe sim emoção, tanto que a maioria aqui deve estar afastado, mas é um afastamento que se deu com emoção e com sentimento, porque o 8 de copas é quando a gente se afasta de uma situação, mesmo tendo emoção, mesmo tendo sentimento, tá? A gente começa com a lua já falando de emoção e sentimento, só que a lua também é uma carta que fala muito de confusão emocional, né? A gente mesmo sem saber o que fazer, como conduzir ou como levar situações. A lua fala da gente extremamente confuso e perdido diante das coisas. A gente começa o jogo com um 7 de ouros. O que é o 7 de ouros? O 7 de ouros é uma carta que fala que tudo na nossa vida tem um momento certo de acontecer. E tudo vai se fazer no momento certo. Não adianta a gente querer acelerar processos, não adianta a gente querer que as coisas se façam no nosso tempo. Porque não adianta a gente tirar uma laranja verde do pé e querer chupar, porque nós não vamos conseguir. Ela vai estar pequena, ela vai estar ácida, ela vai estar azeda, ela vai parecer um limão, não uma laranja. Então a energia do 7 de ouros é uma energia de esperar o momento apropriado para usufruir de uma situação. E isso pode levar ali entre 7 semanas e 7 meses. Ou seja, esperar o momento certo para poder colher tudo aquilo que se plantou. É muito forte aqui que vocês comecem um novo ciclo na vida de vocês. Porque a gente vem em seguida com a carta do mundo. O mundo ele fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo. Só que o mundo, ele é uma carta que fala para a gente o seguinte: a vida é uma escola. E a gente só passa de ano se a gente aprender essa lição. Então a gente tem sim que parar muitas vezes e fazer uma análise de tudo aquilo que a gente viveu. Ver o que a gente fez na nossa vida que trouxe bons resultados, volto a repetir, o que eu fiz que não trouxe os resultados esperados, eu vou fazer de um jeito diferente para ver se o resultado melhora. Enfim, aprender com os erros e com os acertos. Porque o mundo ele fala dessa necessidade da gente aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. À medida em que a gente aprende com os nossos erros e com os nossos acertos, a gente consegue abrir um ciclo novo na nossa vida. E esse ciclo vai ser muito melhor do que o ciclo que a gente viveu, muito melhor do que o ciclo que a gente passou. Então o mundo ele é considerado o melhor arcano do tarô, porque ele sempre fala da abertura de um novo ciclo, melhor do que o ciclo que a gente estava vivendo. Em seguida eu tenho um 8 de copas, ou seja, vocês estão afastados, mas é um afastamento que se dá não por falta de sentimento. Porque o 8 de copas é quando a gente vira as costas a uma situação e segue adiante, mesmo tendo emoção, mesmo tendo sentimento pelo outro, né? Ou seja, o fato de ter se afastado não interfere no que um sente pelo outro. Só que aqui vocês precisam ter uma conversa, gente. A gente vem com o as de espadas em seguida. Uma conversa que não é romântica, mas uma conversa que é esclarecedora, na qual vocês falam o que vocês querem, o que vocês esperam, o que vocês desejam de uma relação ou da situação que vocês estão vivendo. A pessoa, pelo lado dela também, o que ela quer, o que ela espera, o que ela deseja, o que ela pode oferecer. Porque muitas vezes o que eu quero é uma coisa, mas o que eu posso oferecer é outra. Muitas vezes eu não posso oferecer aquilo que eu estou querendo no momento.
Então o As de Espadas ele convida a essa conversa. Uma conversa que não é romântica, mas é esclarecedora, na qual a gente coloca ali os pingos nos is e a gente sabe a partir daí, né, o que a gente pode esperar de uma situação, o que a gente pode aguardar que aconteça dessa situação. E aqui é muito forte que venham mudanças, porque em seguida desse As de Espadas eu tenho a carta da morte. E a morte sempre é uma carta de mudanças e transformações na situação que a gente está vivendo. E a tendência é uma mudança e uma transformação interessante e positiva para vocês, tá? Porque o mundo fala da abertura de um ciclo melhor, de um ciclo novo, muito mais interessante para a gente. E eu tenho em seguida um 9 de ouros. O que é o 9 de ouros? A carta do amor próprio. Então o jogo ele pede para vocês o seguinte: se amem, se respeitem, se priorizem, porque só assim vocês vão ser amadas, respeitadas e priorizadas. Quando a gente aceita pouco da vida, a vida nos dá pouco. Então parem de aceitar migalhas, parem de aceitar qualquer coisa, tá? Como forma de pagamento. O 9 de ouros fala para vocês: subam no salto, se amem, se respeitem, se priorizem, porque a gente tem uma coisa muito séria: o outro faz com a gente o que a gente permite que ele faça. Não venham muitas vezes se colocar de vítima, não, ai, porque me trata mal, ai, porque faz isso, faz aquilo, me ignora, não responde. Vocês estão permitindo isso, tá? Porque se o cara não está respondendo e vocês continuam mandando mensagem, vocês querem que o cara faça o quê? Pisar na cabeça de vocês mesmo. Muitas pedem para ser tratada com desprezo. Então chegou o momento de vocês mudarem. Chegou o momento de vocês se empoderarem. Assumam uma postura de quem se ama, de quem se respeita, de quem se prioriza. Ninguém quer alguém que está muito disponível. Ninguém quer alguém que fica ali bajulando e lambendo o chão que a gente está pisando o tempo inteiro. A gente também gosta de ter ao nosso lado alguém que saiba o valor que tem. Então, é o momento sim de vocês darem o valor que vocês têm, ou vocês saberem o valor que vocês têm e exigirem isso também. Então parem de ser tão submissas, parem de ficar indo tanto atrás, parem de ficar mandando tanta mensagem. Deixe o outro também com dúvida: o que está acontecendo? Parou de procurar por quê? Será que está se envolvendo com outro? Será que se apaixonou por outra pessoa? Por que está muito quieta? Sabe, deixe o outro também instigar a situação. Deixe o outro também saber que podem perder também, tá? Carta do corte, As de ouros. O que é o As de ouros? Todo As fala da gente começar ou recomeçar uma situação. E As de ouros fala uma chance grande que vocês têm de uma reaproximação, de retomarem um envolvimento, até de uma forma muito mais sólida, mais séria do que a que vocês tinham ou que vocês têm no momento. O As de ouros ele sempre traz uma complexidade, né, e uma estabilidade maior. Porém, para que isso aconteça, a gente tem que saber o valor que a gente tem. A gente tem que se amar, se respeitar, se priorizar. Só assim a gente pode exigir isso também do outro, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.